Olá, ouvintes da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão e do TeleTemaCast. Eu sou Carol Antunes, começa agora mais um Por Dentro do Teatro. Hoje com ela, que é atriz, diretora de teatro, Sininha de Paula. Oi, Sininha, tudo bem? Tudo bom, querida, tudo bem. Vamos lá. Sininha, conta pra gente aí, como é que tudo começou? Como é que você foi parar no mundo maravilhoso das artes? Olha, foi tudo uma coincidência, foi tudo, não teve nenhuma intenção objetiva. Eu estava fazendo vestibular para medicina e, quer dizer, era uma coisa que, na realidade, não estava nos meus planos, né? E aí o Chico Anísio foi me ver fazendo um exercício de teatro dentro da minha escola, do meu segundo grau, e aí ele achou que eu era atriz, e aí eu de vez em quando brincava nas festas de família, apesar de que era uma pessoa muito, mas muito reservada e tímida, mas eu brincava às vezes com a minha mãe, imitando alguns personagens dele e tal, e com isso aconteceu de minha mãe comentar com ele, aí ele me convidar para ir fazer um trabalho na televisão. Eu tinha acabado de passar no vestibular, eu tinha 17 para 18 anos, e aí acabou que as coisas aconteceram assim. Depois eu desisti dessa carreira, não era minha intenção continuar nela, e sim cursar a medicina. E fui cursar a medicina, fiz residência médica. Depois da residência médica foi que eu retornei para a arte. As coisas foram mais ou menos assim. E tudo muito, muito sem a intenção de ser, Nunca tive vontades assim intrínsecas de ser atriz, nem nada disso. E pelo contrário, eu acho que até a minha vontade era muito mais de dirigir do que de ser atriz. Como que era trabalhar com o Chico Anísio? Eu acho que é privilégio de poucos, é só o que eu posso responder, né? Um homem inteligente como ele era, uma pessoa, um grande ator como ele foi, e um autor, um pintor, um stand-up comedy, enfim, eu acho que isso, eu acho que a minha definição mais objetiva é essa, privilégio de poucos. Aqui com a gente também, Felipe Diogo. Sininha, primeiro é um prazer falar com você, obrigado pela atenção com a nossa rádio. Sininha, você trabalha há muito tempo com o Miguel Falabella, vocês fizeram Sai de Baixo, Toma Lá da Cá, né, enfim, queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho com o Miguel. O meu trabalho com o Miguel sempre foi de parceria, desde lá do Sai de Baixo, no início, tanto no Sai de Baixo como no Toma Lá da Cá, foi uma colocação da própria TV Globo que me colocou naquele projeto. No Sai de Baixo, primeiro foi o Daniel Filho, que queria que eu ficasse desde o projeto, desde o início, mas infelizmente na época eu não pude ficar com ele do início. Eu estava com o Jorge Fernando fazendo um programa da Cláudia Raia chamado Não Fuja da Raia, e estava fazendo uma novela com Wolf Maia chamada Salsa e Merengue, que por acaso era do Miguel também, mas era um projeto que eu fui convidada pelo Wolf Maia. Então eu não pude ir pro Sai de Baixo logo de cara. Então depois passaram-se os anos, depois que eu fui para os Estados Unidos também estudar cinema, essas coisas todas, e aí depois o Daniel me convocou de novo para o Sai de Baixo, e depois o Jorge Fernando e o Denis Carvalho assumiram o programa, e aí eu continuei no programa. A partir dali também eu fiz uma relação com o Miguel, uma parceria que ele gostava de mim, ele já gostava muito da minha mãe, diga-se de passagem, porque ele diz que sempre foi a primeira pessoa que vislumbrou nele a qualidade artística dele. E aí logo depois, na época do Toma Lá da Cá, o diretor, o Maurinho Mendonça Filho, estava ocupado, ia fazer uma novela e precisava de um diretor que viesse fazer aquele gênero de programa. Aquele gênero de programa era um gênero que eu já tinha feito no Sai de Baixo, então o Roberto Talma conversou com o Miguel e disse: o que é que você acha da Sininha? Ele falou: adoro ela e tal, já trabalhamos juntos no Sai de Baixo. E a partir dali, do Toma Lá da Cá, a gente estabeleceu uma parceria mesmo, consolidada. Fizemos muitos projetos, não foram só isso. A gente fez Vida Alheia, um seriado, depois fizemos a novela Aquele Beijo, depois fizemos 5 temporadas e 5 anos de Pé na Cova, depois Brasil a Bordo, e aí vai. Essa é a minha. E durante, claro, esses projetos de parceria, ele também foi super generoso comigo,
e me convidou para dirigir algumas peças de teatro, co-dirigir com ele, porque ele estava de ator no espetáculo e precisava de alguém que olhasse de fora. Tive a honra de fazer A Gaiola das Loucas com ele e Diogo Vilela, e depois fazer O Que o Mordomo Viu com ele, Arlete Salles, Marisa Hort. Nossa, um elenco assim, super Magno Bandage, tinha muita gente no elenco, era uma comédia muito divertida, que ficamos 2 anos viajando com a peça, né? E foi isso que, de uma certa forma, eu acho que foi o teatro que consolidou nossa parceria, porque é claro que a proximidade da gente no teatro é diferente da gente na TV, né? Na TV a gente tem uma proximidade, digamos assim, de âmbito profissional e tudo, mas com o que concerne o teatro é uma família, né? Se cria um laço familiar. E esse laço a gente levou para a amizade, para tudo. Hoje em dia, eu posso dizer que ele acho que, sem dúvida, meu melhor amigo. Como é que foi para você fazer, por parte da escolinha do professor Raimundo, por 2 vezes? Uma na década de 80 e depois nessa nova roupagem, né, que fizeram. Uma puxou a outra, né? A primeira era uma vontade do Chico Anísio de transformar a escolinha. Eu fui assistente de direção do Milani quando a escolinha voltou na TV Globo com o Chico Anísio. E aí, depois disso, o Milani teve que se ausentar por uma questão política, ele foi ser vereador do estado do Rio de Janeiro, e aí então o Chico Anísio falou, por que você não assume a direção? Eu falei, porque eu acho que eu não estou preparada. Aí veio um outro diretor, que hoje em dia mora em Portugal, nem mora mais aqui, e esse diretor assumiu, e logo depois ele foi convidado para ir para Portugal, e aí então não tinha mais jeito, restava eu, né? E aí o Chico Anísio sempre dizendo que eu era capaz, e eu sempre tive a honra de dizer que ele fez o maior elogio que alguém pode fazer para mim. Ele tinha, assim, 3 diretores que ele era muito fã na TV Globo, que era o Carlos Manga, o Daniel Filho e o Maurício Sherman. E aí ele disse, eu acho que você é uma diretora neste nível, você será, sem dúvida, com o decorrer do tempo, uma diretora com esta qualidade de direção. O que, para mim, claro, muito longe de eu achar que isso era possível, apesar de dele dizer isso tudo, mas de qualquer maneira foi um grande incentivo para que eu pudesse estudar e para que eu pudesse me preparar para um dia ser o que sou hoje, que não é jamais nos pés de nenhum dos 3, mas, de qualquer maneira, com uma carreira traçada, com a intenção dessa qualidade. Tive também a oportunidade de ter um ensinamento muito direto de TV e cinema com o Daniel Filho e um ensinamento muito direto de televisão com Roberto Talma. Então, isso foram pessoas que fizeram bastante importância dentro da minha carreira. Eu queria que você falasse dos projetos infantis que você fez também, entre eles o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu fiz alguns projetos inicialmente no teatro, né? Eu tive o prazer de dirigir a minha filha, na primeira peça dela no teatro, Maria Maia, que foi A Menina e o Vento, da Maria Clara Machado. Fizemos esse espetáculo que ficou em cartaz durante 2 anos, ganhei Prêmio Coca-Cola de melhor espetáculo infantil, melhor produção, e fora outros prêmios que ganhei. Depois fiz Pocahontas, um espetáculo infantil também, com Nelson Freitas no elenco, com muitas pessoas que hoje em dia estão com a carreira consolidada, tanto na comédia quanto na TV, e também no teatro musical. Era um musical também, A Menina e o Vento também foi um musical com músicas do Tim Rescala, e em Pocahontas eu tive o prazer de ganhar o prêmio de melhor espetáculo infantil, o prêmio Sharp, de melhor espetáculo infantil na época. Isso sempre me fez uma ligação muito grande com a criança, mesmo porque a minha mãe fazia um trabalho muito lindo de formação de plateias infantis. Ela fazia espetáculos em shoppings, em festas de aniversário, em vários lugares, entendeu? Aonde ela tinha
a oportunidade de estar digamos assim, incutindo na criança essa vontade enorme de ir ao teatro. Então, é claro que eu tinha esse histórico familiar em casa, e minha mãe é uma grande autora de muitas peças premiadas do teatro infantil. E aí, com isso, quando eu fui convidada para dirigir o Sítio do Pica-Pau, eu tinha acabado de fazer o seriado Mulher, e tinha feito um programa chamado Gente Inocente, que o Daniel Filho me colocou lá, até pelo meu conhecimento teatral, o meu conhecimento com o universo da criança e o universo musical também. Ele me colocou para dirigir esse programa. Esse programa ficou no ar durante 3 anos, e logo depois o Mário Lúcio Vaz, que foi um outro diretor de Central também, que foi muito importante dentro da minha carreira, ele me convidou para dirigir o Sítio. E o Roberto Alma estava saindo do Sítio, porque ele já tinha feito os livros do Monteiro Lobato viáveis na época, ele ia ter que fazer outros projetos, e aí então o Mário Lúcio me chamou para dirigir o Sítio. E fiquei 6 anos no Sítio do Pica-Pau. Eu deixei o programa talvez com o maior ibope da manhã, entendeu? Na época a gente era assim, top de audiência. A gente dava, sei lá, acho que era 16 ou 17 na manhã. E era bem cedo, não era um horário, digamos assim, perto da hora do almoço da criança. Era um horário cedinho. E a criança acordava para assistir. Então eu tenho muito orgulho de ter feito parte do Sítio do Pica-Pau, porque eu também fiz parte do Sítio como atriz lá atrás, quando eu comecei minha carreira na TV Globo. Então, para mim foi muita honra poder estar ali junto naquele universo lobatiano, que eu tinha tanto conhecimento e que eu tinha lido todos os livros quando criança e pré-adolescente, porque meu pai tinha essa característica de fazer nós lermos. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, eu estudava num colégio de freira, e eu tinha que esconder que estava lendo Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato, na época, era considerado comunista, porque ele dizia que o petróleo era nosso e que defendia as nossas riquezas em prol de nós mesmos, entendeu? E tinha essa pecha de comunista. E por um colégio de freira, aquele livro era proibido. Mas mesmo assim eu li a obra inteira de Monteiro Lobato. E hoje em dia não me arrependo nem um minuto digamos assim, desse formato, dessa obrigação que o meu pai imputou a mim e outras obras também, como Mark Twain, e vários livros que eram da minha faixa etária, que foram muito importantes na minha formação, no meu vocabulário, no meu conhecimento. Como que foi para você montar um musical em 18 dias? Às vezes a gente demora meses para montar uma peça simples e fica do jeito que a gente quer. Como é que foi montar um musical em 18 dias? O que acontece é o seguinte, em prol desse meu conhecimento com a criança, eu comecei um projeto com a Fernanda Chama, de São Paulo, que ela tem uma escola chamada Estúdio Broadway, que nós somos parceiros também. Eu tenho a CN Artes e ela tem o Estúdio Broadway. A CN Artes tem Rio e São Paulo. E nós resolvemos pegar uma obra, esse foi o primeiro projeto, uma obra shakespeariana, que é A Megera Domada, e transformar isso para o universo do adolescente dentro da escola, numa escola, digamos assim, que seria o final do fundamental. Então, uma escola que se chamava William Shakespeare. E aí, com isso, a gente montou a Megera Domada, que foi o primeiro projeto. Esse primeiro projeto também foi montado em 20 dias. Como que eu consigo? Eu consigo porque a criança, quando você sabe como lidar com ela e como trabalhar com ela, ela é muito focada. Porque, primeiro, ela é um HD vazio, né, como eu costumo dizer. O HD dela não está cheio. Então, a memória dela é boa, a cognição dela é boa, a coordenação motora dela é boa. Então, é só uma questão de ela realmente, no fundo, querer isso, né? Se ela quer isso, então eu acho que não tem por que ela não fazer. E aí, com esse formato disciplinar de trabalhar, porque eu sempre fui muito disciplinada, mesmo porque estudei dança a minha vida inteira, fui bailarina, então eu acho que o balé dá essa disciplina, dá essa organização. Eu montei a Megera Domada, que foi um grande sucesso.
fizemos em São Paulo 3 temporadas da Megera Domada, em lugares diferentes. Começamos no Teatro da Escola do Wolf Maia, ali no shopping Frei Caneca. Depois fomos fazer, acabou que terminou num evento muito grande, foi feito também no Festival de Dança lá em Joinville. Foi feito em vários lugares, né? O elenco de São Paulo. Aí eu vim para o Rio de Janeiro e fiz mais 3 temporadas no Rio de Janeiro, na Megera Domada, que a gente sempre botou uma temporada de 3 meses, que renovava para mais 3, que renovava para mais 3. E aí, com isso, a gente quase que formou uma companhia de musical da CN Arts e do Estúdio Broadway. A Fernanda continuou dando andamento aos projetos dela em São Paulo. Ela montou João e Maria, montou outros projetos e está para estrear mais 2 agora. E eu resolvi montar uma peça da Simone Beguin, que é uma professora da minha escola, uma professora que tem mestrado e doutorado, e aí montamos o Achados e Perdidos no Rio de Janeiro. Foi um sucesso enorme, e aí então a gente resolveu montar em São Paulo. E nós estreamos em São Paulo, tínhamos pouco tempo para estrear, tínhamos o mês de janeiro para estrear, porque eram as férias das crianças. E aí a gente não poderia ensaiar todos os dias, porque as crianças também estavam de férias e também precisavam descansar, e graças a Deus que elas descansaram, porque depois elas não descansaram mais, né? Porque foi essa pandemia que transformou a vida da gente, deixou as coisas de cabeça para baixo. Ficamos em cartaz fevereiro inteiro, março, ficaríamos até início de abril. Quando chegou no meio de março, que houve o lockdown, a gente teve que interromper o espetáculo, entendeu? Então, aí... Com isso, eu tinha muito pouco tempo para ensaiar. E é claro que eu já tinha um espetáculo todo criado, que eu já tinha feito no Rio de Janeiro, era só uma questão de adequação ao elenco de São Paulo. E assim foi. E nós estreamos e depois saímos. A senhora, em algum momento, já se interessou por audiodescrição, né, que é descrever as cenas que as pessoas com deficiência visual não podem ver, né? Já se interessou em trabalhar com isso, ou mesmo com audiolivros? Não, eu já me interessei em trabalhar com podcast de espetáculos e de, digamos assim, de séries, como se a gente estivesse voltando para a rádio, entendeu? Eu fiz até uma proposta para uma plataforma bem interessante que tem aqui no Rio de Janeiro, a UBook, da gente fazer, por exemplo, a obra do Monteiro Lobato, toda ela em áudio, assim como eu acho que as crianças hoje em dia, elas têm elas gostam muito daquilo que eu tinha na minha infância, que era os disquinhos de história, né? Eu acho que tudo meio que está voltando, porque, por exemplo, a Escolinha do Professor Raimundo, nós fizemos 12 podcasts de programas inteiros só em áudio. Então, eu acho que as pessoas eu digo que ainda não existe uma cultura disso, entendeu? Então, a cultura do audiobook, do podcast, ela está começando a se formar. Atualmente, ela é muito mais jornalística do que de entretenimento. Mas eu acho que ela pode ser de entretenimento. Eu acho que isso que você propõe como seja um descritivo de peça de teatro, pode ser uma peça de teatro, como se fosse uma leitura dramatizada, entendeu? Com todos os ruídos, com todas as situações, entendeu? Só que somente para ser escutada. Eu tenho esse projeto na minha cabeça, eu gostaria muito de fazer com os meus alunos. E eu propus para essa UBook que a gente deveria fazer isso, deveríamos fazer coisas para criança, especialmente para criança. E se essa plataforma ela não der andamento, porque eu sei que existem várias coisas que impactam, né? Principalmente atualmente, né? Que é o quê? Que é conseguir patrocínio, ter dinheiro para fazer as coisas. Isso ainda não estamos num momento bom para isso ainda, porque estamos atravessando uma crise sanitária e econômica muito grave no Brasil, né? Então é tudo muito assim ainda, digamos,
embrionário. Teve uma série que vocês fizeram, né, que deu até uma certa polêmica, eu queria que se a senhora puder falar um pouco sobre isso, que foi o Sexo e as Negras. Também esqueci de falar que foi outra parceria minha com o Miguel. Foi polêmico por causa do nome, não porque da maneira como a gente tratou a raça negra dentro do seriado. O que a gente estava tratando eram de 4 mulheres que moravam na cidade alta de Cordovil, que a cidade alta de Cordovil, não sei se vocês sabem, mas no Rio de Janeiro foi um massacre horroroso no final da década de 60, numa favela que tinha à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, chamada Favela do Pinto. Eu não sei dizer exatamente qual o posicionamento político disso tudo, mas foi ainda no governo Carla Lacerda, se não me engano, e essa favela ela pegou fogo. Não se sabe até hoje se botaram fogo na favela ou se ela pegou fogo espontaneamente. É onde hoje, quem mora no Rio de Janeiro sabe que é onde fica o Clube Flamengo, onde tem uns prédios chamados Selva de Pedra, que é aquela região ali, e a Lagoa Rodrigo de Freitas, tanto de um lado quanto do outro, tínhamos favelas grandes, como tinha a favela do Morro do Cantagalo, que era do outro lado, onde dava acesso para Copacabana. Essas favelas pegaram fogo. E o que é que eles fizeram com essas pessoas? Removeram essas pessoas para a cidade alta de Cordovil. Só que essas pessoas trabalhavam na Zona Sul, como empregados domésticos, como garçons, em serviços, em gerais, em serviços, digamos assim, como chamam, como a gente chama, até nos Estados Unidos se chama, de quase que trabalhos informais, que na época não tinham carteira assinada, não sei se vocês sabem disso, mas a empregada doméstica ela foi ter carteira assinada há muito pouco tempo. E todos esses empregos eram empregos sem, vamos dizer assim, eram subempregos, como podia se dizer. E aí as pessoas tinham que pegar 2, 3 conduções para continuar estar nos seus empregos. Então, o Miguel, ele presenciou isso quando criança, e eu também, entendeu? Eu era muito criança, mas eu me lembro, eu era bem criança mesmo, e aí eu lembro que isso aí causou um tumulto na cidade do Rio de Janeiro. E eles colocavam uma parte na Vila Kennedy, uma parte na Cidade Alta de Cordovil, uma parte na Cidade de Deus. E se a gente olhar os tipos de prédios da Cidade Alta, de Vila Kennedy e da Cidade de Deus, eles têm a mesma configuração arquitetônica. Então, o Miguel queria contar um pouco dessa história, dessas meninas que nasceram na Cidade Alta, mas que os pais vieram dessa situação de confronto aí, né? De ver as coisas serem rapidamente colocadas em caminhões e eles indo embora em caminhões pela Avenida Brasil, que na época era um deserto, não tinha nada, não tinha nem ônibus direito. Então, a história era embasada nisso. E era a história dessas 4 meninas, como essas 4 meninas saíram da Cidade Alta de Cordovil e venceram na vida. E por causa, como era uma brincadeira em cima do Sex and the City, né? Só que um Sex and the City negro, ficou esse nome que virou uma polêmica. E aí, claro que a gente sofreu todo tipo de digamos assim, de entendimento errado daquilo que era a proposta inicial. Mas, de qualquer maneira, nós fizemos brilhantemente, as atrizes também. Foi uma chance maravilhosa de empregabilidade de 87% de atores negros, de descoberta de novos talentos negros, e da qual eu me orgulho muito de ter feito parte, mesmo com um nome que poderia tranquilamente ter sido outro, né? Mas que não foi. Então, a gente não adianta de quem é a culpa, né? Adianta que, na realidade, não foi. Então, impediu que esse projeto tivesse uma segunda, uma terceira, uma 4ª temporada, porque a intenção era de alternar ele com o Pé na Cova. Olá, Sininha, prazer estar falando com você. Qual a sua opinião sobre o humor na atualidade? Ele existe? Eu não estou vendo, vejo a tentativa no teatro, vejo muito na internet, através da Porta dos Fundos, vejo nas reprises, mas não vejo na criação desse target que eu acho tão importante
inclusive até para que pudesse amenizar o nosso, digamos assim, o nosso momento tão duro que estamos atravessando de um país tão desgovernado como está esse. Né? Eu não gosto não tenho posicionamento político, porque na realidade não quero me posicionar politicamente, porque não quero me referir a nada de que esteja no momento acontecendo no Brasil, porque eu acho que é tudo um grande erro. Mas uma hora a gente, nem que seja para os meus bisnetos estudarem, né, vai estar lá, né, vai estar lá para poder se dizer alguma coisa. Então, em função de tudo isso que estamos atravessando, dessa pandemia que não é só nossa, é do mundo inteiro, eu acho que o humor seria um refresco. Não, e até porque tudo que você vai fazer hoje vira polêmica, né, para uma classe. Exatamente. E essa questão toda da pandemia, como que tá para você tudo isso? Você trabalhou no início remoto, depois presencial? Como que foi tudo isso? Eu não posso reclamar. Eu vou dizer o seguinte, eu agradeço a minha boa sorte e eu sou budista e quero te dizer que o que a gente coloca no universo, ele se replica. Então, eu tenho só a agradecer, porque durante o ano de 2020, eu, apesar de ter saído da TV Globo, onde trabalhei durante 25 anos como diretora e durante 5 anos como assistente de direção e atriz, eu fiquei empregada, eu fui contratada para o projeto da Escolinha do Professor Raimundo e para não ficar sem fazer nada, que me incomodava demais estar empregada e não poder fazer nada em função da pandemia. Eu criei os podcasts e a gente colocou os podcasts no ar, foram 12 programas e logo depois a gente conseguiu fazer um estudo junto com todo o protocolo de segurança que a TV Globo estabeleceu. Eu consegui botar 84 pessoas dentro de um estúdio e gravar a Escolinha do Professor Raimundo, com toda a qualidade, entendeu, que ela sempre teve, e claro que todo mundo teve a oportunidade de ter algo novo, algo inédito de humor ano passado, que eu acredito que foi a última coisa de humor a ser feita. Agora eles estão reprisando os programas do Paulo Gustavo, que foi uma grande perda para nós, que eram só da TV fechada, era do Multishow, e agora o povão está tendo a oportunidade de ver em formato de reprise na TV Globo, na TV aberta. Uma curiosidade, quem que fez aquela trilha da Escolinha do Professor Raimundo? Como que surgiu aquela abertura? Foi o Tim Rescala que compôs, foi ele que compôs lá na época do Chico Anísio. O Tim Rescala, que é um maestro, um compositor, inclusive trabalhou comigo também no teatro. Ah, perfeito. Sempre tive essa curiosidade de saber como é que é, quem que tinha composto essa música. Qual é o seu posicionamento em relação à lei de incentivo à cultura? Pelo amor de Deus, né? Não podia ser outro. Eu acho que nós somos um país muito pobre, né? Apesar da gente achar que é rico, nós não somos ricos, nós somos um país muito pobre. É só a gente olhar no nosso entorno. É porque a gente fica olhando para o próprio umbigo. E para se fazer cultura nesse país, como é que a gente vai fazer com o nosso próprio dinheiro? A gente tem que fazer com leis de incentivo que proporcione aos grandes empresários alguma vantagem ou no desconto do imposto de renda, ou no que eles pagam de ICMS ou de ISS para ser revertido um percentual para a cultura, né? A gente tem que ter as leis. As leis são essas. Apesar de toda essa confusão toda que estamos, nesse momento que a cultura está tão, digamos assim, não é encostada, mas eu acho que o teatro vai ser a última coisa que vai voltar e a primeira que foi parar, que a primeira que parou, porque ele imputa aglomeração, tanto no palco quanto na plateia. Então, se não houvesse, por exemplo, a lei de Aldir Blanc, ela não tivesse acontecido, muitos diretores e autores estariam em pior situação do que estão atualmente. Então, eu sou muito a favor das leis de incentivo à cultura. Eu acho que o que não existe é uma compreensão do governo federal e do executivo com relação, do executivo em si, né, principalmente, em relação a como que funciona essas leis.
Eles acham que essas leis dão a gente o dinheiro. Não, elas dão a possibilidade da captação do dinheiro. Porque, por exemplo, mesmo que eu fosse rica, eu não poderia pegar uma fatia do meu dinheiro e colocar num projeto cultural que eu não sei se vai dar algum retorno. Por que eu não sei? Porque nós vivemos num país pobre, nós vivemos num país onde não é cultuado se ir ao teatro, se ir ao cinema. Não existem programas a não ser os programas que as próprias produções e as grandes produções, aquelas que dão uma empregabilidade enorme, que são os grandes musicais, que existem espetáculos específicos de contrapartida social. Eu acho que o que falta, talvez, no Poder Executivo é um conhecimento de como funciona a cultura de um modo geral no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, né, a Broadway, ela vive de dinheiro bom, como a gente chama, que não é dinheiro incentivado. Por quê? Porque uma empresa ou um grande produtor, ele bota lá, sei lá, 8, 9, 10 milhões de dólares numa peça, mas ele tem um retorno de quase o dobro disso, porque a peça fica 2 anos em cartaz, tem uma divulgação, os teatros vivem cheios, a Broadway vive do turismo, vive do aporte de pessoas que vão dos próprios Estados Unidos, da Europa e da América do Sul. Entende? Então, é muito fácil você colocar dinheiro em algo que é um business, como qualquer outro. Aqui não. Aqui a gente joga com a sorte. Por isso que o nosso dinheiro tem que ser incentivado. E esse dinheiro que vem desse aporte que a lei permite, dessas empresas privadas, esse dinheiro não faz falta para elas. É um dinheiro que, de qualquer maneira, elas teriam que... É em cima do lucro delas. Então, não é em cima do prejuízo, não é em cima do prejuízo do próprio governo, de recebimento de taxas e de imposto. Não é. É um dinheiro, como diria o outro, é um dinheiro perdido. E que esse dinheiro dá a visibilidade para essa empresa de estar, de uma certa forma, ajudando a cultura e incentivando os projetos culturais que são a base da educação. Assim, você também dirigiu alguns filmes, né? Um deles é o Duas de Mim, que você falasse um pouquinho. Eu gosto muito desse filme. Olha, eu sempre batalhei muito, eu sempre quis muito. Desde que eu estreiei a peça com a minha filha, A Menina e o Vento, eu queria fazer o filme A Menina e o Vento. Ali começou o meu encalço pelo cinema, que não é nada fácil, porque é digamos assim, hoje em dia está até um pouco mais aberto, mas era uma fatia que pertencia aos cineastas. Eu até entendo, porque os cineastas não estavam na televisão, e como eles não estavam na televisão, eles tinham, claro, que ter o espaço deles preservado de alguma forma, de trabalho. Então, foi muito difícil romper isso. Esse eu agradeço a Cris D'Amato, que foi minha parceira no Pé na Cova, dirigiu comigo o Pé na Cova durante as 5 temporadas, e ela não pôde fazer esse filme e me indicou para a produtora do filme, que é a Yafa Brits, que é a produtora, que foi a produtora durante todos esses anos do Paulo Gustavo, de todos os projetos dele, no cinema e alguns na TV. E a Yafa me convidou. Isso foi um prazer enorme fazer. Foi muito difícil para mim, eu sofri muito, porque era um novo formato de fazer dramaturgia no audiovisual, e graças a toda a minha escola com Daniel Filho, e graças a, vamos dizer assim, a paciência da Yafa como produtora comigo, e todas as pessoas que me assessoraram, minha assistente de direção e diretora assistente Tatiana Fragoso, que era a minha, digamos assim, o meu braço da televisão no cinema, porque ela foi minha assistente também na TV. Então, então, graças a todo mundo, eu tive o prazer de fazer esse trabalho e dar a oportunidade para a Thalita Caralta, que eu sempre achei muito talentosa, desde lá do Zorra Total, no que ela fazia lá com o Rodrigo Santana, de dar a oportunidade a ela. Não era o arquétipo da atriz protagonista, porque a atriz protagonista hollywoodiana, elas são bonitas, louras de olho azul. Thalita não tinha esse arquétipo, e eu tive a possibilidade de dar essa oportunidade para ela de ser uma protagonista. Isso me deixou muito feliz, muito feliz. E a Paris Filmes também
acatou e comprou a ideia. Isso tudo é sempre um conjunto da obra, a gente não faz nada sozinho, a gente faz com uma equipe com competência. Então, em nome da Rádio Teletema, queremos muito agradecer a Sininha de Paula no seu tempo, sua disponibilidade aí com a gente, e quiser deixar as suas considerações finais aí pra gente, quiser deixar redes sociais também. Bom, eu sou uma pessoa normal na rede social, eu não sou uma pessoa de um milhão de seguidores, mesmo porque talvez eu não tenha um tempo hábil para ficar alimentando e nem seja famosa o suficiente para ter uma rede nesse nível. Mas estou lá sempre fazendo as minhas colocações com relação à minha escola, a CN Arte, que é uma escola de formação de ator, feita para crianças, adolescentes e jovens, e também para pessoas da melhor idade, como eu chamo, dos 60 a mais, como eu estou nesse target também, sou desse grupo, tanto no Rio quanto em São Paulo. A rede social da CN Artes é @CNArtes, tudo junto, e a minha rede é Sininha_de_Paula. E estou sempre assim na disponibilidade para conversar com as pessoas através da minha rede social. Eu respondo muitas dúvidas de muitos atores, de muita gente que está querendo começar a carreira dentro da minha rede social quando posso. Não estou disponível o tempo todo, mesmo porque sou avó, sou mãe, sou ainda diretora. Estou indo para São Paulo para iniciar um trabalho que, se Deus quiser, será de muito sucesso. Não posso falar, porque existe uma confiabilidade em que a gente tem que manter segredos, mas em breve vocês vão ouvir falar. Então, foi um prazer estar aqui. Quero que vocês saibam também que eu sempre fui uma diretora da inclusão, de todo tipo de inclusão, tanto da inclusão pela deficiência, como a inclusão também pela pobreza e pelas necessidades. Eu trabalho num projeto social chamado Galpão Aplauso, que hoje em dia não é mais só Galpão Aplauso Rio, ele é Galpão Aplauso Brasil, onde a gente faz arte como forma de inclusão. Então, eu acredito também que sempre tive pessoas com deficiência visual assistindo os meus espetáculos de teatro, como também tive deficientes auditivos com tradução simultânea em Libras, que é, na realidade, a única língua genuinamente brasileira. E aí, gente, é isso. Vamos em frente, rezando para que esse país tome um rumo. Porque se ele tomar um rumo, e vacinem-se, cuidem-se, fiquem em casa quem puder ficar, coloquem máscara, lavem as mãos e mantenham o distanciamento. É isso que eu tenho para dizer.